hoje a gente vai estudar aqui para a prova bimestral de literários do segundo bimestre do segundo ano, ok? Então, o primeiro conteúdo é sobre o romantismo, mas eu não vou falar aqui nessa videoaula porque já tem uma outra videoaula no canal do ARPA sobre o tema, que foi a videoaula que eu gravei para avaliação especial, então vocês podem ir lá, é só entrar no canal do ARPA para conferir, tá bom? E não deixem de estudar o romantismo, obviamente. E, bom, então, primeiro vamos falar sobre o realismo literário, ok? Sobre o contexto e sobre as influências. Então, assim, o realismo literário ele vai surgir ali na segunda metade do século XIX, então a gente vai ter ali a segunda revolução industrial acontecendo, o neocolonialismo, né, dos continentes africano e asiático também acontecendo, e vai ser uma época de um amplo progresso científico, ok? E bom, o realismo literário ele vai ser um movimento que vai sofrer influência aí do positivismo, do darwinismo social e do determinismo. E o que cada uma dessas correntes, né, dessas teorias, dessas pseudociências, elas falavam? Então, assim, o positivismo era uma corrente filosófica que falava então que o mundo caminha constantemente em direção ao progresso e que o conhecimento científico ele era a única forma válida de conhecimento. Era por meio desse conhecimento científico que a gente conseguia entender o mundo e entender então aí todas as nuances e enfim todo o caos que reinava no mundo, ok? Bom, o darwinismo ele vai ser aquela teoria evolucionista que vai falar então aí que todos os seres tinham um ancestral comum, todos os seres vivos, né, no caso, e ele vai falar sobre a seleção natural, que é aquela ideia de que o ser mais bem adaptado ao meio era o que sobrevivia, ok? Agora, o darwinismo social, ele vai ser aí uma pseudociência, perdão, que vai então se apropriar, né, dessa ideia de seleção natural e colocar essa ideia pro plano aí no plano do contexto social. Então, o que o darwinismo vai fazer? Ele vai hierarquizar a sociedade. Então, ele vai falar assim, olha, existem sociedades que são superiores e outras que são inferiores. E as sociedades superiores, elas são superiores e elas tendem ao sucesso justamente pelo fato de que elas apresentam uma aptidão física e intelectual maior. Então, basicamente, o que ele está falando, o que o darwinismo social está falando, é que existem pessoas que são melhores que as outras intelectual e fisicamente, e isso é uma coisa natural, sabe? A gente não pode, não tem nada de errado nisso. Então, basicamente, o que ele está fazendo é legitimando e justificando o racismo, ok? E o determinismo também vai ser uma pseudociência que vai falar assim, olha, o ser humano ele é produto do meio em que ele vive, da sua raça, né, e do momento histórico ao qual ele pertence, ou seja, o ser humano ele pode tentar então aí ascender social e politicamente, economicamente, mas isso não vai dar certo porque as forças externas a ele já determinaram que ele vai continuar naquele contexto, naquela realidade, durante o resto da vida dele. Então, é como se ele não tivesse poder sobre a própria vida, certo? Bom, agora as características do realismo literário. Então, ele vai se caracterizar por apresentar uma valorização do método científico, que é esse método, então, de observação de fenômeno, elaboração de uma hipótese, realização de um experimento, análise dos dados obtidos e a elaboração de uma conclusão. E o realismo literário ele vai fazer uma análise crítica da sociedade. Ele vai então aí apontar as ambiguidades, as contradições, as características de uma determinada sociedade e vai falar também sobre as motivações por detrás das ações dos componentes daquela sociedade, ok? E bom, justamente pelo fato de que o realismo ele vai valorizar bastante o método científico, a gente vai ter então aí uma valorização da imparcialidade na escrita, certo? A gente vai ter aí uma contenção emotiva, ausência de subjetivismo e de emotividade e também a ausência de marcas, né, de subjetivismo, que são, por exemplo, as exclamações e as interjeições, ok? A gente vai também aí ter presença da função referencial, que é aquela função então aí que vai de fato se focar na informação que está sendo transmitida e que está sendo transmitida de uma forma bastante objetiva, certo? E também presença da objetividade, como já tinha citado, e também a gente, como ele vai fazer uma análise crítica da sociedade, a gente vai ter também uma descrição minuciosa dessa sociedade, certo? Justamente para que essa análise ela seja bastante completa, ok? Bom, no realismo, os personagens, eles têm particularidades, então eles são indivíduos, né, com suas particularidades, singularidades, características únicas, e o realismo ele também gosta de fazer uma análise do mundo psicológico desses personagens, certo? E ele vai ter vários dos textos, né, das obras realistas, elas vão tratar de temas relacionados aos conflitos humanos, ok? Bom, então vamos falar sobre o realismo do Machado de Assis, que foi aí o maior autor realista brasileiro, certo? Então, assim, o Machado de Assis, ele apresentava uma análise crítica da sociedade brasileira, certo? Ele também vai fazer uma análise dos mundos psicológicos desses seres humanos,
E ele também vai fazer uma análise das características que seriam essencialmente humanas, certo? Aquelas características que seriam inerentes aos seres humanos. Por isso que a gente fala que no realismo do Machado a gente tem então aí uma análise social, uma psicológica e uma filosófica, ok? E outra coisa que é bastante comum nas obras do Machado é justamente o caráter universalista, ou seja, os leitores de quaisquer épocas e de quaisquer lugares conseguem compreender a obra dele, né? E conseguem até mesmo se identificar com as reflexões que ele propõe nas obras, ok? E o que a gente vai ter bastante também vai ser o uso de ironia, de metalinguagem, de intertextualidade, de diálogos com o leitor e também de digressões. O que são essas digressões? É quando a gente tem então uma interrupção na narrativa para tratar de um assunto diferente que é aparentemente desconexo, só que na maioria das vezes, quando você olha depois para o conjunto total da obra, você percebe que na realidade aquela digressão tinha bastante a ver com a obra, mas no momento ela parecia bastante desconexa, ok? Bom, vamos falar sobre o espelho, né, do Machado de Assis. Então, assim, o espelho é um conto, né, em que a gente tem aí dois eixos narrativos. A gente tem o narrador observador e o Jacobina, que narra o seu relato, certo? E quem era esse Jacobina? Então, ele era um jovem, né, de uma classe social mais baixa, e ele acaba, então, se tornando alferes da Guarda Nacional, e com isso ele acaba ganhando status e ascendendo socialmente, ok? Então, as pessoas do círculo social dele começam a tratá-lo de maneira diferenciada, começam a, então, a tratá-lo com privilégios, com maior prestígio, certo? Ele acaba sendo então aí mais mimado, sempre estão tentando agradá-lo. E é como se ele fosse então levado a uma posição superior àquela das pessoas ao seu redor, certo? E o que vai acontecer é que num determinado momento da história, ele vai então viajar para casa da tia dele e ele vai acabar ficando sozinho lá, porque a família dele vai viajar, né? A tia dele vai ter que sair de casa e os escravos vão fugir. Então ele vai ficar lá completamente sozinho naquela casa. E a partir do momento que ele fica sozinho, ele acaba tendo uma crise existencial, certo? Justamente por conta dessa solidão. Porque ele acaba percebendo que a alma exterior dele, né, que era esse alferes, perdão, era esse cargo social, né, essa posição social que ele assumia, acabou tomando conta de quem ele era por completo, certo? Ele passou a se definir única e exclusivamente a partir do seu papel social, a partir da visão que os outros tinham dele, e não mais a partir, então, da sua alma interior, da sua essência, que era o Joãozinho. Então ele acaba se sentindo muito perdido, como se ali, estando sozinho, ele não soubesse mais quem ele era. E aí, em algum momento, ele vai, então, decidir se olhar no espelho que tinha lá na casa, e ele vai perceber que ele, de fato, não sabia mais quem ele era e que ele se sentia extremamente perdido, ele não se reconhecia. E aí é aquela história, né, que eu já tinha falado. Então ele vai se transformar unicamente na imagem que os outros tinham dele, certo? No seu papel social, no alferes. E a alma interior dele, o Joãozinho, a sua essência vai ser perdida. Entende? Por isso que ele vai ter essa crise existencial tão grande. E a partir do momento que ele fica sozinho, que não tem ninguém ali para fazer essa imagem dele, né, para projetar essa imagem dele, ele não tem mais ideia de quem ele é. Então, o que vai acontecer? Ele vai se vestir de alferes, vai em frente ao espelho e vai ele próprio se lembrar de que ele era o alferes, né? Se elevar socialmente, fazer essa projeção da imagem que os outros tinham dele, né? Ele vai assumir essa função que era dos outros, porque ele estava sozinho. E o que o Machado de Assis ele tá propondo então, nesse conto, né, é justamente uma reflexão sobre a alma humana. Então o Machado vai falar assim, olha, a alma humana ela é formada então por duas partes, a alma interior, que é a essência humana, né, e a alma exterior. E essa alma exterior ela corresponde aí ao papel social que uma pessoa exerce, né, justamente a percepção que os outros têm dessa pessoa, certo? É uma percepção superficial, mas que vai influenciar na definição do caráter, né, enfim, da integridade daquela pessoa. Então, na história, a alma humana seria o Jacobina, a alma completa, né, no caso. A alma interior seria, então, aí o Joãozinho e a alma exterior seria o Alferes. E o Machado vai falar assim, em algum momento, uma alma pode se sobrepor à outra, certo? Seja a interior se sobrepondo à exterior ou a exterior se sobrepondo à interior, que é o que a gente observa, né, no conto. Mas, enfim, em algum momento uma pode se sobrepor à outra, e aí, quando você perde a que se sobrepõe, você acaba perdendo a sua alma inteira, porque ela se sobrepôs tanto à outra parte da sua alma, que aquela outra parte acaba desaparecendo, acaba atrofiando, e aí quando você perde aquela que tinha um espaço maior, você perde tudo, e aí você não sabe mais quem você é, e você entra em uma crise existencial muito profunda, ok? E a gente consegue observar então aí uma perspectiva universalista novamente, porque esse conflito externo, né, interno, perdão, de essência versus papel social,
Leitores de quaisquer épocas e de quaisquer lugares conseguem, né, compreender e conseguem até se identificar com esse conflito, ok? E também uma perspectiva realista, porque assim, o Machado ele vai se desvincular dessa ideia de que o indivíduo ele é definido exclusivamente por sua subjetividade, certo? E ele vai mostrar que, na verdade, essa percepção social, por mais superficial que ela fosse, ela também influenciava na definição que o indivíduo tinha de si mesmo, entende? E agora vamos falar sobre o Quincas Borba. Eu não vou falar, não vou fazer um resumo sobre a história, na verdade, eu vou só falar de alguns pontos importantes que eu acho que, é, enfim, meio que um panorama geral e também algumas outras análises mais específicas, ok? Então, sobre o espaço, né? O início e o fim da história vão se passar em Barbacena, lá em Minas Gerais, que é a cidade natal do Rubião, ok? E a maior parte da história vai se passar lá no Rio de Janeiro, né, onde ficava a corte do Império Brasileiro. E, de qualquer forma, em ambos esses espaços, a gente consegue observar a ascensão e a queda do Rubião. Por quê? Porque, assim, quando ele estava lá em Barbacena, ele começa pobre, certo? A história, e ele vai sair rico de Barbacena, né? Quando ele ganha a herança do Quincas Borba. E aí ele vai chegar rico no Rio de Janeiro, só que ele vai deixar o Rio de Janeiro estando pobre. E aí é quando ele volta, né, pra Barbacena, já pobre novamente, ok? Bom, o tempo. Então, assim, a narrativa de Quincas Borba é uma narrativa alinear, porque o que acontece? A história começa no presente, né, com o Rubião já estando rico, já estando no Rio de Janeiro, e aí depois ela vai voltar lá para Barbacena, no passado, né, quando o Rubião ainda era pobre, quando ele vai ganhar, não pobre, né, mas não era rico, e quando ele vai ganhar, então, aí, a herança do Quincas Borba, ok? E depois de explicar, né, como que o Rubião ganha essa herança, a gente retorna para o presente, então essa narrativa passa a ser linear, ok? Bom, a história se passa então entre os anos de 1867 e 1871, que foi um período aí que a gente estava tendo a Guerra do Paraguai. Então o Brasil ele estava passando aí por um momento de grande instabilidade social e também de crise econômica e política, ok? Era um período bastante tenso, bastante complicado para a sociedade brasileira. E outra coisa que a gente pode notar é que, assim, a sociedade, né, que o Palha e o Rubião formam, que é a Palha e Companhia, era uma companhia que importava e vendia artigos bélicos, enfim, armamentos. E então, assim, o Palha e o Rubião acabaram enriquecendo a partir da Guerra do Paraguai, ok? Agora, o humanitismo, né? O humanitismo é a filosofia ultra-otimista que é desenvolvida pelo Quincas Borba, certo? E esse humanitismo, ele falava que, então assim, olha, existem injustiças no mundo, mas essas injustiças, elas são legítimas e elas são justificadas, certo? E necessárias até, porque no fim elas vão trazer benefícios para alguém, certo? Elas vão prejudicar alguém? Sim, mas elas vão beneficiar outra pessoa. Então não tem por que a gente condená-las. Elas vão estar de alguma forma contribuindo para que alguém se beneficie. Então está tudo certo, a gente consegue justificá-las, elas são necessárias, entende? Então a gente tem justamente esse humanitismo naturalizando as injustiças, certo? E o humanitas, ele seria então aí um princípio, né, um fluxo, que tira uma coisa de uma pessoa, deixando essa pessoa na desgraça, mas leva essa coisa para outra pessoa e acaba beneficiando essa pessoa, ok? Então, basicamente, o que o humanitismo vai falar é assim: olha, é necessário que uma pessoa sofra, que uma pessoa seja prejudicada, para que outra consiga se beneficiar, ok? E bom, o Machado ele tá aí parodiando e ironizando, né, o positivismo e o darwinismo social. E a frase, né, mais famosa do humanitismo seria ao vencedor as batatas. Então, assim, eram duas tribos, né, que estavam lutando pelas batatas, e aí, se as duas tribos chegassem lá e conseguissem dividir as batatas, no final das contas não ia ser muito bom, porque elas iam morrer porque não ia ter comida suficiente para todo mundo. Então, era melhor que uma das tribos não conseguisse alcançar as batatas e morresse, né, numa luta contra outra tribo, porque essa outra tribo ia ter comida de sobra para conseguir sobreviver e ia ser melhor do que se as duas chegassem lá e dividissem, ok? É basicamente isso que fala, né, na história lá do que o Quincas Borba conta. Mas então essas batatas, né, seriam esse benefício, que seria essa sobrevivência, porque a gente consegue observar, né, no humanitismo, uma ideia ali da seleção natural, né, de que sobrevive o mais bem adaptado. Então essas batatas seriam um benefício de poder sobreviver porque esse é mais bem adaptado, entendeu? E, bom, o Rubião ele só vai compreender essa teoria do humanitismo quando ele se torna rico, porque ele percebe, nossa, eu me tornei rico às custas de algumas pessoas, de algumas vidas, enfim. Sim, mas bom, eu tô rico, então não tem problema, eu fui beneficiado, entende? Então, viva o humanitismo, o vencedor das batatas. A partir do momento que ele se torna rico, ele é beneficiado, ele passa a, de fato, a entender e a compactuar com essa filosofia, ok?
Agora, o Rubião e o Quincas Borba, o filósofo, no caso, né? Então, assim, o que a gente pode falar de semelhanças entre eles? Então, assim, ambos eles enriquecem inesperadamente devido a uma herança, certo? E a gente sabe, né, o Rubião ele fica rico por conta da herança do Quincas Borba, e o Quincas Borba, a história dele é contada no outro livro do Machado, né, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas de qualquer forma, o que a gente consegue saber é que ambos enriquecem inesperadamente por conta de uma herança, ok? E os dois, eles vão enlouquecer e vão se associar a personagens históricos. No caso, Quincas Borba, antes de morrer, vai acreditar ser o Santo Agostinho, e o Rubião vai acreditar ser o Napoleão III, né, que foi um dos imperadores da França. E a gente consegue observar, então, quando eles se associam, né, a personagens históricos, uma megalomania, né, que é essa mania por coisas grandes, por coisas importantes, assim, né, por coisas impactantes e etc. Agora, o Rubião e o Quincas Borba, cachorro. Ambos eles desfrutaram de uma vida de conforto, né? O Rubião porque ele fica rico, né? E o Quincas Borba porque ele passa a ser cuidado pelo Rubião, né? Era uma das condições para que o Rubião ficasse com a herança do Quincas Borba filósofo. E a gente consegue observar que o Quincas Borba cachorro, ele é bastante humanizado, tratado como uma pessoa, tanto que o Rubião às vezes menciona, né? Que é como se ele fosse o Quincas Borba filósofo, como se ele conseguisse ver o amigo no cachorro. Bom, os dois vão morrer sozinhos e abandonados, e eles vão morrer loucos. E assim, o Rubião morre, né, achando que é o Napoleão III, por isso que ele morre louco. E o Quincas Borba cachorro, apesar de ele ser um cachorro, o narrador vai humanizá-lo, né, e vai falar que ele ficou louco depois da morte do Rubião, o que também acabou causando o falecimento dele, entendeu? Bom, outra coisa que a gente consegue observar, né? Os três, então, tanto o Quincas Borba homem, quanto o Quincas Borba cachorro, quanto o Rubião, eles morrem loucos e doentes. Por que doentes? Porque, assim, essa instabilidade psicológica causou aí bastante debilidade na saúde física deles mesmo, certo? Então, eles são muito semelhantes entre si, os três personagens, portanto a gente não consegue diferenciá-los. Eles meio que são interligados, meio que são uma coisa só. E isso tem a ver com o título, né? Por que se chama Quincas Borba e não Rubião? A gente pode falar devido ao fato de que, bom, esses personagens têm muitas semelhanças entre si, é praticamente impossível distingui-los, então é como se eles fossem uma coisa só, entende? Um exerce muita influência sobre o outro, basicamente isso. Bom, agora uma outra coisa que eu queria falar é sobre Rubião como uma alegoria do Brasil. Então, assim, vamos falar sobre o contexto, né, do enredo da obra mesmo, do Quincas Borba. Então, assim, se passa lá, né, entre 67 e 71, e o Brasil estava passando pela Guerra do Paraguai, instabilidade política, econômica e social. E agora, o que estava acontecendo na França? Na França, a gente estava tendo a Guerra Franco-Prussiana, e a gente também tem aí uma instabilidade política e econômica com esse fim da guerra, né, a queda do Napoleão III e o fim definitivo da monarquia na França, ok? E a gente tem também aí a queda, né, do Rubião. O Rubião, ele perde dinheiro, perde poder e acaba morrendo, certo? E o Rubião, né, o nome verdadeiro dele era Pedro Rubião de Alvarenga, certo? Agora vamos olhar para o contexto de produção, né, quando Machado estava escrevendo essa obra. Então, assim, foi escrita entre 1886 e 1891, e o Brasil ainda passava, né, por uma instabilidade política e econômica decorrentes da Guerra do Paraguai ainda. A gente também teve o fim da escravidão, e a gente teve a queda do Dom Pedro II, que era o Pedro de Alcântara. E também do Brasil, com isso, né? Obviamente a gente teve o fim da monarquia no Brasil. Aí agora, como a gente pode falar, né, que o Rubião era uma alegoria do Brasil? Bom, a gente consegue ver então que tem muitas semelhanças, né? Primeiro que o fato de que o Rubião se chamava Pedro de Alvarenga e o Dom Pedro II se chamava Pedro de Alcântara, são nomes semelhantes, certo? E também a gente teve o fim da monarquia, tanto no contexto de produção quanto no contexto do enredo. Então, o que a gente consegue afirmar é que o Rubião ele pode, né, ser uma alegoria. A história do Rubião pode ser uma alegoria do que estava acontecendo no Brasil na época que o Machado de Assis estava escrevendo a obra, ok? Porque a queda do Rubião representa então aí essa queda do Dom Pedro II e do governo monárquico junto, ok? Ambos vão cair, ambos vão perder poder, ok? Perder importância, perder poder mesmo, né? Uma posição social importante. E então a história do Rubião seria uma alegoria do que acontecia no Brasil na época, ok? Bom, agora a gente vai resolver aqui dois exercícios que eu selecionei. Então, o primeiro é o teste 3 da prova bimestral do terceiro bimestre de 2019, ok? Então, vamos lá. Considerando a declaração de Jacobina, o espelho é fundamental para que ele reencontre sua alma exterior, visto que a. Permite a ele simular a perspectiva de um terceiro. B.
reflete com precisão suas angústias pessoais. C. Lhe possibilita experienciar a piedade que tem por si. D. Viabiliza a apreciação de sua essência. E E. A imagem projetada lembra-o de quem ele de fato é. Então, assim, né? Quando eu tava falando lá sobre o espelho, a gente consegue ver que o Jacobina, ele começa a se olhar no espelho e ele tinha se perdido, né? Porque eu não tinha mais ninguém ali para lembrá-lo de quem ele era, para fazer aquela imagem, né, social de quem ele era. Então, o que ele decidiu fazer foi se vestir e se olhar no espelho e ele próprio fazer esse papel dos outros, né? Esse papel de criar uma percepção, uma imagem social e superficial de quem ele era, ok? Baseando-se apenas no papel social que ele representava, quer dizer, que ele exercia, que era o de alferes. Portanto, a gente consegue ver que a alternativa correta é a alternativa A, ok? Permite a ele simular a perspectiva de um terceiro, certo? Porque é basicamente isso que ele faz. Ele assume o papel das outras pessoas de lembrá-lo de quem ele é socialmente falando, ok? Agora o exercício 6 da prova bimestral do terceiro bimestre de 2019. No realismo, o adultério subverte o ideal romântico de casamento. Machado de Assis, porém, costuma tratá-lo de modo ambíguo, valendo-se, por exemplo, do ciúme masculino ou da dubiedade feminina. Com isso, em seus romances, a traição nem sempre é comprovada, ou mesmo que seja desejada pela mulher, não se consuma. Constatamos tal ambiguidade em Quincas Borba quando a. Palha se enraivece com os olhares de desejo que os homens dirigem a Sofia nos eventos sociais, ainda que a estimulasse a seduzir seus sócios como estratégia de negócio. B. Sofia, mesmo interessada em Carlos Maria, faz de tudo para que Maria Benedita se case com ele. C. Palha, ainda que interessado nos benefícios que a riqueza de Rubião pudesse lhe oferecer, decide confrontá-lo ao perceber o assédio dele a Sofia. D. Sofia, mesmo estando apaixonada por Rubião, decide contar ao marido que ele o assediou certa noite em que ambos tiveram a oportunidade de conversar sozinhos. E. Sofia, apesar de ter feito o oposto em relação aos galanteios de Rubião, tenta esconder do marido o interesse que tem por Carlos Maria, que a seduziu em um baile. Então, quando a gente olha aí essas alternativas, a primeira a gente já pode eliminar, porque em nenhum momento, né, a gente percebe que o Palha ele se sente enraivecido enfim, com o desejo que os outros homens sentiam pela sua mulher, né, pela sua esposa. Em nenhum momento a gente percebe isso, ok? A letra B. Sofia, mesmo interessada em Carlos Maria, faz tudo para que Maria Benedita vai. Não. O que acontece? A Sofia, ela de fato tinha um interesse, né, por Carlos Maria e etc. Esse interesse não se consuma, nada acontece entre eles. Mas de qualquer forma, ela não ajuda, né, a Maria Benedita a se casar com Carlos Maria. Quem ajuda é a Dona Fernanda, que era prima do Carlos Maria, ok? C. Palha, ainda que interessado nos benefícios que a riqueza de Rubião pudesse lhe oferecer, decide confrontá-lo ao perceber o assédio dele a Sofia. Não. A Sofia conta, né, pro Palha o que acontece, que ela se sentiu incomodada com o Rubião, mas em nenhum momento o Palha ele se posiciona, né, contra o que aconteceu frente ao Rubião, porque ele tinha uma relação bastante complicada com o Rubião no que diz respeito às finanças, né? Ele estava bastante endividado com o Rubião, ele fazia parte de uma sociedade com o Rubião, então ele não podia simplesmente chegar lá e falar: olha, Rubião, não gostei do que você fez, blá 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 blá. Ele não podia fazer isso, senão ele ia se comprometer social e economicamente também. Então ele não chega a confrontar o Rubião. Sofia, mesmo estando apaixonada por Rubião, não. A Sofia não estava apaixonada pelo Rubião, a gente consegue saber desde o primeiro momento que o Rubião dá em cima dela, que ela não se sente interessada, ela se sente incomodada com a presença dele. Em algum momento do livro ela vai falar que tinha até uma certa repulsa por ele, então essa daqui definitivamente não é. Então a gente sobra, né, a gente fica com a letra E, que é Sofia, apesar de ter feito o oposto em relação aos galanteios de Rubião, tenta esconder do marido o interesse que tem por Carlos Maria, que a seduziu em um baile. Sim, a Sofia, né, ela tenta esconder o marido, porque assim, o Carlos Maria, ele vai dançar bastante com a Sofia em um determinado baile, vai dar, né, em cima dela, vai flertar com ela, e ela em nenhum momento vai se mostrar incomodada com a situação, de forma alguma. Na verdade, ela vai se mostrar bastante contente, porque ela gostava do Carlos Maria também, ela tinha um interesse por ele. Então ela não vai contar pro marido o que aconteceu, ela vai esconder, vai fingir que nada aconteceu, porque ela não queria que o Carlos Maria fosse afastado pelo marido dela. Só que quando o Rubião ele dá em cima da Sofia, ela se sente extremamente incomodada e ela vai falar com o marido dela, certo? Portanto, a alternativa correta é a alternativa E.
E, bom, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. E não deixem de ver a outra videoaula que tem sobre o romantismo no canal do ARPA 2. Também de estudar pelo livro do Essia, estudar pela apostila, pelas anotações, rever as videoaulas, se vocês acharem necessário. E também ver o resumo do ARPA 2, tá bom? Que vai ser disponibilizado lá no site. E, bom, é isso, pessoal. Boa prova!